Noite. Boa noite, gente. Vocês vieram? Estão presentes? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos para o nosso terceiro encontro, não é? E hoje nós vamos falar sobre os fleumáticos, que particularmente são os meus queridinhos. Eu não sou fleumática, mas eu amo os fleumáticos. Não queria ter o temperamento, sou feliz tendo o meu, mas eu tenho um carinho especial pelos fleumáticos. Então, mas antes de a gente começar a falar sobre eles, a gente vai ler o texto. Eu creio que é o mesmo texto que eu li da outra vez que eu estive aqui. Obrigada. Creio que é o mesmo texto que eu li da outra vez que eu estive aqui, que é o Salmo 139, versículo 13, 14, do 13 ao 16. Salmo 139, do 13 ao 16. É um texto super conhecido. Vou esperar um pouquinho por vocês. Encontraram? Amém? Então vamos lá, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. E eu faço questão de trazer esse texto porque muitas vezes a gente não gosta de ser como é. Muitas vezes a gente olha para o outro e diz: eu queria ser como fulano, eu queria agir como cicrano, né? E aqui a palavra de Deus diz que Deus nos fez exatamente da forma que Ele queria que nós fôssemos. Em cada detalhe, Ele fez cuidadosamente cada detalhe. Então, Ele fez você para ser você. O pecado deu uma estragada no negócio? Deu, com certeza. E a gente vive brigando com essa estragada todo santo dia. Mas a essência de quem você é foi planejada por Deus. Porque Ele queria que você fosse exatamente assim. Então, nós temos que aprender a estar felizes com quem somos. A ser gratos a Deus por sermos quem somos. E a entender o que Deus quer de nós dessa forma, né? Por que Deus me fez assim? O que Ele quer que eu faça? Que eu precisava ter essa forma para fazer o que Ele quer que eu faça. Então, que a gente aprenda a apreciar a obra de Deus. Porque quando eu digo que eu quero ser como fulano, eu estou dizendo para Deus: Deus, o Senhor não fez direito esse negócio, não. O Senhor não trabalhou direito. Eu faria melhor que o Senhor. Agora, tu se imagina olhando para a cara de Deus, pessoalmente, dizendo isso: Deus, o Senhor não fez direito, eu faria melhor. Pensa aí. Eu aprendi a imaginar essas coisas lendo o livro Louco Amor, de Francis Chan. Eu amo, eu sou apaixonada por esse autor. Quem nunca leu esse livro, sugiro, é maravilhoso. Louco Amor. E ele fala assim, bem... Eu gosto dele porque ele é assim, direto. Ele não arrudeia para dizer as coisas. E é coisa que a gente precisa aprender, não é? A entender as coisas que a gente diz para Deus com as nossas atitudes. E essa é uma delas. E quando a gente usa as palavras certas, dói mais, né? Aí a gente pensa mais antes de agir ou de pensar dessa maneira. Então, agradeça a Deus por ser como você é. Quer você seja fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo, não importa. Todos os temperamentos foram feitos por Deus para funcionar do jeito que funcionam. E Ele quis que você fosse exatamente do jeito que você é. Amém? E Ele nos dá o privilégio de poder nos aperfeiçoar. Quer dizer, aquilo que o pecado estragou ainda não é prego batido e ponta virada. Ele disse: olha, o pecado estragou, mas tem jeito. A gente conserta, não tem problema. Então, graças a Deus por isso. Então, vamos lá. Já falamos sobre os coléricos, que a gente viu que são... Nós vimos primeiro que o temperamento é dado para você quando você nasce, não é herdado, e que você vai morrer com ele, não vai mudar. Não é? Então, graças a Deus por isso, você é assim e será para sempre. Amém. A gente viu que o temperamento é formado por duas qualidades, que são... Existem 4 qualidades, a quentura e a frieza, e essas se auto-excluem, né? Ou você tem outra.
e a umidade e a secura. E a junção de duas dessas qualidades formam um temperamento. Alguém aqui não veio nenhuma das outras duas vezes? Todo mundo já veio, né? Então, pronto. Então, já vimos que pessoas quentes e secas são coléricas. Já vimos que pessoas secas e frias são melancólicas. Hoje nós vamos ver as pessoas frias e úmidas, que são as fleumáticas. Ficam na parte de baixo, do lado direito, do lado esquerdo, eu olhando de frente, do lado esquerdo da nossa cruzinha lá. Então, relembrando, o que é que a frieza traz para uma pessoa? A frieza traz aprofundamento, concentração, traz recolhimento, contração, traz a necessidade de compreensão do que acontece. Então, pessoas com frieza, elas precisam entender muito bem todas as coisas, para cada passo que elas vão dar, para saber o que vai acontecer, por que aquilo aconteceu, como aconteceu e o que vai acontecer depois que ela reagir ao que aconteceu. Então, precisa de um processo para que as coisas aconteçam. E a umidade? A umidade a gente ainda não viu, né? Viu assim, no primeiro dia, lá quando eu falei mais ou menos sobre as características, sobre essas qualidades, a gente viu por cima a umidade. Mas o que é que a umidade traz para a gente? Vocês lembram que a frieza, ela traz estrutura, definição, né, forma definida, tudo que entra já ganha uma forma e já fica ali concentrado, dificuldade de adaptação, necessidade de planejamento, porque tudo tem que ser muito bem definido antes de qualquer ação. A gente viu que a frieza é isso. E que para que haja uma mudança, é preciso que haja uma intensidade de ação para convencer a pessoa, e não é uma coisa fácil. E se você força, é como se a pessoa quebrasse, né? E ela permanece naquela forma. A gente viu isso, que é a secura. A umidade é o contrário, totalmente o contrário. Eu acho que eu usei esse exemplo com vocês. Por exemplo, se eu chegar e botar aqui um punhado de terra no chão, do jeito que eu botar ele fica. Se eu passar o dedo no meio, fica lá o espaço, não fica do dedo? O que eu passei, fica lá a marca. Independente do meu dedo estar ou não, vai ficar lá marcado. Já se eu pego essa terra, sim, se eu enfio alguma coisa lá na terra, é facinho de entrar? Não, a gente tem que pôr uma certa força. E quando eu tiro, o espaço onde eu enfiei lá o negócio, fica do mesmo jeitinho que foi colocado. Se eu pegar essa terra e botar água, e ela vira uma lama, certo? Deixar ela bem fluida. Gente, tem um cabelo aqui, peraí, me incomodando. Ela fica, não é aquela lama grossona, não, é aquela lama mole mesmo, certo? E aí, nessa lama, se eu passo meu dedo, fica a marca? Enquanto eu estiver passando o dedo, a marca está lá. Mas quando eu tiro o dedo, o que acontece? Fecha, some a marca. Não é? Se eu precisar botar alguma coisa dentro, precisa fazer muita força? Não, ela é mole, entra. E se eu tirar, fica a marca? Não. Enquanto estiver lá dentro, está lá dentro. Está a marca, porque o negócio está lá dentro. Mas se eu tirar, some. Isso é a umidade. Umidade, a característica mais forte da umidade é a adaptação. Facilidade de adaptação. Flexibilidade. A umidade, ela é marcada pelo que acontece, a pessoa é marcada, mas a impressão não permanece. Ela fica um tempo ali e depois desaparece. Dependendo da qualidade que vem junto, desaparece com mais rapidez ou um pouco mais lento. Mas sempre vai desaparecer aquela marca. Não fica lá fixada. Então, a umidade também ela traz envolvimento. Né? A lama, se eu botar alguma coisa dentro, rapidamente o que está em volta vai se juntar em volta do que está lá dentro, do pedaço de madeira, seja lá o que for que eu colocar. Então, ela envolve. Ela não tem uma forma definida. Né? Ela se adapta com facilidade. E, como eu já disse, não prolonga impactos. Qual é o elemento que a gente já viu que o colérico é representado pelo quê? Quem lembra? Pelo fogo. Não é?
Vimos que o melancólico é representado pela terra. É uma pessoa que estudou ali bem direitinho, muito bem, parabéns. O fleumático, gente, é representado por outra coisa que eu amo também, que eu acho uma das coisas mais lindas que Deus criou, a água. Gente, quando a gente bota água, fica bonito, não fica não? Diga aí, uma decoração, quando bota água, fica maravilhosa. Todo lugar que tem água é lindo. Então, está vendo porque eu amo os fleumáticos? Eles são umas coisinhas fofas. Então, olha só, a água. Como é a água? Vamos olhar para a água. Primeiro, a água é úmida e fria. Então, a gente já viu que duas características que existem no fleumático estão presentes na água. A água, ela é fluida, ela não tem uma forma definida. Então, onde você coloca ela, ela assume aquele formato. Se for um pote redondo, ela fica redonda. Se for quadrada, ela fica quadrada. Se for comprida, ela fica lá comprida. Se jogar no chão, ela se esparrama, se espalha para todo lado. A água é dessa forma. Ela também não se movimenta sozinha. Não é? Você bota a água num cantinho lá, se você deixar ela lá, ela fica lá. Quietinha, no cantinho dela. Se ninguém fizer nada com ela, ninguém mexer, ela fica lá. Até estraga. Você nem percebe que ela está estragada. Você só percebe quando chega perto, que vê que a cor está esquisita, o cheiro está meio estranho. Mas ela fica lá quietinha. Não incomoda, não se espalha, não faz nada, fica lá. Do jeito que você colocou, ela fica. Ela recebe os impactos e aprofunda. Quer dizer, você joga um negócio dentro da água, vai entrar lá dentro dela, sem resistência. E o que ela recebe marca ela de uma forma diferente. Por exemplo, a água, se eu jogar uma tinta lá, ela vai receber e aquilo vai incorporar nela, vai modificar ela. Né? Não vai deixar uma marca como na terra, que fica aquele orifício lá do que você colocou. Ela vai misturar com a água. Então, é assim que funciona. Outra coisa, quando a água é represada há muito tempo e ela precisa de espaço para sair, aí, minha filha, ela sai e corra, porque não tem quem pare. A gente para fogo, não para? A água para fogo. A gente para a terra. Mas alguém já viu alguém parar a água? Já viram um tsunami quando ele se levanta? Saia da frente. Porque se não sair, ele tira. De algum jeito vai tirar. Então, a água, ela não é de se mover sozinha. Mas quando ela se move, para o bem ou para o mal, ninguém para. Ela vai se embora e leva o que está na frente. Esses são os fleumáticos. O fleumático é o temperamento, acho que mais mal compreendido que tem, no sentido de que as pessoas rotulam muito. E eu fico muito braba com isso, porque assim, botam os rótulos que não são verdadeiros. E é o temperamento mais difícil de você identificar. Por quê? Justamente porque ele é camaleão, entendeu? Ele pega a forma do ambiente das pessoas que convivem com ele. Então, tem fleumáticos que parecem muito com os sanguíneos, tem fleumáticos que parecem muito com melancólicos, tem fleumáticos que parecem muito com coléricos. E se você não conhecer bem o temperamento, você confunde. Porque as atitudes ficam muito parecidas. Mas as motivações são sempre as de um fleumático. E é nisso que a gente tem que focar. Então, não é tão fácil você identificar. Mas é possível. Você pode se confundir, mas consegue. Com um pouquinho de persistência e conhecimento, a gente consegue identificar. Uma das coisas que mais rotulam o fleumático é a preguiça. E eu fico mordida com isso, porque tipo, fleumático é preguiçoso. Não é, gente. Não é. Pode ser? Pode. Pode ser. Mas não é uma coisa assim, é fleumático, é preguiçoso. Não existe isso. Certo? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Então, vamos lá. Os fleumáticos, e outra coisa, os fleumáticos, eles são muito diferentes entre si. É o temperamento que você vê mais diferença de um fleumático para o outro, de um fleumático para o outro. É o que tem mais diferença. Justamente por causa dessa questão dele se adequar rapidamente aos ambientes, às pessoas que convivem com ele. Então,
é diferente. Eles são diferentes. Bora lá. Primeira coisa, fleumáticos são pessoas calmas, pacíficas, dóceis. É aquela pessoa que ela faz qualquer coisa para não ter confusão. Ele corre, mas corre léguas de confusão. É aquela criança que quando começa uma briga na escola, ela fica desesperada, sai chamando professor, diretor, todo mundo que puder parar com aquela briga ali, pelo amor de Deus. Eles não gostam de jeito nenhum de confusão, eles são total da paz, assim, são diplomatas, é aquela pessoa que está sempre apaziguando tudo. São pessoas dóceis, pacíficas e reservadas, não gostam de exposição. Não gostam de se mostrar demais. Não gostam de ser o centro das atenções. Isso não quer dizer que elas são assim, quietinhas, não falam com ninguém, não se comunicam. Não, muitos são até brincalhões, né? Muitos são até engraçadinhos. Muitos tentam ser engraçadinhos, não são muito. Eles se acham, mas não são muito, não. Mas acontece. Mas não é que eles... Eita, o que foi? Tem testemunhos? Mas tem uns que eles gostam de fazer as pessoas rirem, assim. Vamos lá. Mas eles não gostam de se expor. Não gostam de se expor. Eles brincam, eles conversam e tal, mas eles falam um pouco sobre eles, sobre o que pensam, sobre o que sentem. Eles não gostam dessa exposição, tá? São pessoas pacientes. E é muito difícil você fazer com que um fleumático perca a cabeça. Muito difícil. Agora, se você conseguir, meu filho, consiga e corra. Porque não vai dar certo. O estrago é grande. Mas é muito difícil eles se irritarem, se estressarem. Eles são muito tranquilos, tá? Na convivência. Outra coisa que é importante a gente entender é que o fleumático ele não gosta de se sentir invadido. Às vezes, a gente convive com uma pessoa fleumática, pronto, você conviver comigo, dentro de 2 minutos você já sabe a metade da minha vida, porque eu não ligo de falar, eu falo mesmo. Converso bastante, falo sobre tudo, não ligo com isso. Eu sou sanguínea, né, gente? Sanguínea, falo pelos cotovelos, pelos tornozelos, pelo cabelo, pela cabeça, todo canto que puder falar, ele fala. O fleumático, não. Ele conversa, mas ele tem as suas reservas. Então, às vezes, a gente se aproxima de um fleumático, e a gente quer puxar, e a gente força. Se você forçar, meu filho, ele tranca a porta, mas nunca mais na vida você entra lá dentro. De jeito nenhum. Agora, se você for com jeito e com calma, você entra e nunca mais você sai. Porque você ganha um território gigante lá dentro. Se você souber respeitar o espaço que ele vai lhe dando. O fleumático é aquela pessoa que ele chama você para entrar. Entendeu? Ele lhe convida para entrar. Eu não, eu sou uma porta escancarada. Quiser entrar, pode entrar, meu filho. Chega aqui, tem sempre lugar. O sanguíneo é assim, tem sempre lugar para mais um. Mas o fleumático não. Ele convida você, ele vai dando o limite da porta. Você bota o pezinho, depois você bota o outro e assim vai. Agora, se você entra e tem esse respeito, você ganha um lugar no coração dele que você nunca mais perde. Aquele lugar vai ser seu para sempre. Porque ele confia. Quando ele abre a porta para você, ele confia em você. Agora também não trai essa confiança. Que aí vai ser assim, coisa de morte. Não faça isso de jeito nenhum. Entendido? Então, bora lá. Tem que ter paciência, mas funciona, meu gente. Eu digo por experiência própria. Convivo com muitos fleumáticos. Valorizam a harmonia, paz, a cooperação. São pessoas sempre dispostas a cooperar. Sempre dispostas a colaborar. A motivação maior do fleumático é ver o outro bem. Ele quer ver todo mundo bem, todo mundo satisfeito, todo mundo no processo de qualquer coisa, ele quer que todos estejam se sentindo bem. Isso é bom e isso é ruim. É bom por quê? Porque é bom uma pessoa que se preocupe com as pessoas, né? Que se importe, que queira o bem delas, queira fazê-las crescer. Mas, muitas vezes, isso faz com que um fleumático se omita, se cale, se deixe ser atropelado. Por quê? Porque ele não quer que o outro se chateie. Então, ele fica calado com coisas que incomodam. Ele fica calado com coisas que não concorda. Porque ele não quer chatear. E ele acha que se ele falar, ele vai chatear o outro. O outro vai ficar chateado com ele, o outro vai ficar triste, o outro vai ficar sentido. Então, ele vai guardando, vai acumulando. E esse é o perigo. Vai guardando tudo lá dentro. Mas tudo que entra, uma hora sai. Só que ele não consegue muito colocar isso para fora de uma forma que ele acredite que não vai causar problemas.
Ele sempre acha que vai causar um problema, aí ele não faz. E aí ele vai se anulando, e isso não é bom. A gente não pode agir assim. E isso atrai pessoas muito espertinhas. Sabe aquelas pessoas que gostam de viver da bondade alheia? Elas têm um radar para fleumático que é um negócio, minha gente. Duvido, tem alguém aqui que já sabe que é fleumático? Tu não tem um amigo sanguessuga não na tua vida? Chove. Porque os bichinhos têm um radar, entendeu? Encosta em você, mas não desgruda de jeito nenhum. Por quê? Porque ele sabe que você quer agradar, que você tem medo de chatear. E aí ele sabe que ali ele pode sugar, que você vai ceder, vai ceder, vai ceder, vai ceder, até que um dia você acorde. Aí todo mundo em volta diz, fulano, essa pessoa não tem futuro, fulano, sai de perto. E você sempre vê o melhor da pessoa, porque o fleumático é assim, ele sempre vê o melhor da pessoa. Ele se esforça para ver, às vezes a pessoa nem tem, mas ele se esforça para arranjar uma coisa boa na criatura, para justificar estar perto dela. E é outra coisa que precisa aprender, né? A desapegar dessas pessoas, porque não fazem bem. Que elas procuram mesmo pessoas assim, para se aproveitar, certo? Então, bora lá. São pessoas... Aí, vamos lá para a questão da preguiça. Não são pessoas preguiçosas, mas são aquelas pessoas que, vamos dizer assim, ela tem uma vontade fraca. O que é que acontece? Ela pensa em fazer alguma coisa. Quando ela pensa em todas as dificuldades que ela vai enfrentar para fazer aquilo, ela dispensa em 2 minutos. Entendeu? Não, vai ser difícil, vai ter que fazer isso. Não, volta para cá, vamos voltar para o canto. E fica ali no canto dele. Agora, o que é que muda isso? Fleumáticos precisam de pessoas, logo na infância. Na infância, eles precisam de pessoas que os ajudem a enxergar a capacidade que eles têm de realização. Eles crescem achando que podem fazer pouco. Então, eles têm eles não têm essa motivação para a ação. E tudo que tem um pouquinho de dificuldade parece ser complicado demais, difícil demais, demorado demais. O fleumático, toda pessoa úmida, ela precisa de ver resultados rápidos nas coisas que elas fazem. Então, não pode ter projeto que traga um resultado muito longe. Tipo, eu vou fazer isso porque daqui a 10 anos eu vou conseguir alcançar tal coisa. Meu filho, não vai fazer. Entendeu? Ele começa 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia ele já perdeu a paciência. Não está vendo nada que não sai do canto esse negócio? Estou me esforçando e não sai do canto. Ele não vai fazer. Então, todo projeto grande tem que ser dividido em pequenos projetos, com pequenas conquistas, pequenos resultados. Aí o negócio funciona. Porque ele vai celebrando cada vitória e se motivando para as próximas. Então, por isso que muitas vezes ele nem começa as coisas. Não é preguiça, porque se fosse todo fleumático fosse preguiçoso, mesmo aquele que descobre a capacidade de realização dele, não ia fazer, porque tinha preguiça. Agora, quando um fleumático, desde cedo, convive com pessoas que trazem para ele a consciência da capacidade de realização que ele tem, meu filho, ele se levanta e não para nunca mais. Porque ele tem persistência, ele tem paciência, ele tem perseverança. Só falta a vontade para começar. E a consciência da capacidade que ele tem de seguir em frente. Então, eles não são pessoas preguiçosas. Se você já ouviu isso, você é fleumático, não aceite isso. Você não é uma pessoa preguiçosa. Você só precisa entender a capacidade que você tem para se mover. E decidir fazer isso. E aí, qual é a tendência? Como eu disse para você, fleumático é água. A água não se move só. Então, a tendência que ele tem é de não se mover sozinho. Ter alguém sempre dizendo, você pode, você é capaz, vamos fazer isso e tal, puxando e ele vai. Isso é uma coisa que precisa ser vencido. Não ter essa dependência de outra pessoa para tirar você do lugar. Isso precisa ser vencido. A gente vai ver mais na frente. Mas também não é errado você ter pessoas perto que lhe ajudem a prosseguir. É importante você ter. Tem as pessoas que são as motivadoras. Pessoas quentes, elas são motivadoras, né? Só que assim, o colérico lhe motiva assim, pá, vai. O sanguíneo já é, vamos lá, vamos junto, pega na mão. Tá? Aí você escolhe qual é a motivação que você vai querer do seu lado, né? Mas, geralmente, sanguíneos e fleumáticos, assim, é um relacionamento muito legal, porque é vento e água, né, gente? Então, o vento vai levando, é igual um mar. O vento levanta a onda vai, desce, sobe e assim vai. Funciona super bem.
Geralmente. Mas coléricos e fleumáticos geralmente têm umas batidas de frente porque são opostos, mas também funciona. Todo relacionamento funciona, é só a gente querer que funcione. Né? Mas tem aqueles que são mais suaves, digamos assim, tem aqueles que exigem mais esforço. Então, fleumáticos não são preguiçosos, tá? Isso é mentira, isso não é verdade. Pode ser, pode. O sanguíneo também pode ser preguiçoso, o colérico também pode ser preguiçoso e o melancólico também pode ser preguiçoso, certo? Mas não é uma definição de do fleumático de forma alguma. Eu já falei isso, que eles precisam de alguém que ajude, né, que movimente, que incentive, que mostre a capacidade que eles têm. Então, isso é uma coisa importante. Para quem tem criança, por exemplo, eu convivo com criança fleumática. Sempre que a gente vai dar, é assim que a gente ajuda eles a entenderem a capacidade que eles têm. Sempre que a gente der uma missão para uma criança fleumática, por exemplo, ela nunca pode ser dada a missão completa. Vou dar um exemplo básico para vocês entenderem. Por exemplo, se você tem um filho fleumático, né, e você vai lá no quarto dele, tem uma estante que está toda bagunçada. A estante tem 3 prateleiras. Você não vai chegar para o menino e dizer assim, fulano, arruma essa estante. Aí sai. Você vai voltar, o menino está sentado na frente da estante brincando com alguma coisa, o primeiro negócio que ele pegou para tirar, para arrumar. Ele vai se distrair, vai pensar em outras coisas e assim vai ficar lá brincando e arrumando, e brincando e esquecendo da estante. Até porque quando ele olha aquela estante todinha bagunçada, ele diz, vixe, isso vai demorar, vai dar um trabalho, eu não vou ter tempo de brincar, e a estante vai ficar lá. Agora você chega e diz, fulano, arruma aquela prateleira de baixo ali, bota o livro assim, o brinquedo assim, aí você vai, daqui a pouco volta. E aí, arrumou? Tá ajeitando, tá ficando bom, que bom. Aí vai e volta. Terminou a prateleira, que massa, ficou bonito. Olha só, arruma a segunda agora? E ele vai arrumando e vai tendo o prazer de ver o resultado do trabalho dele. Quando chega no fim, ele, caramba, tu arrumasse a estante todinha. Aí é aquele se toca, caramba, eu consegui arrumar a estante todinha. E nem foi difícil, nem morri no processo, nem foi tão grave. Não é por quê? São pequenas missões com pequenas conquistas. Ele precisa dessa esqueci a palavra agora, mas o que recebe de volta, a recompensa. Ele precisa dessa recompensa para ele ir se deliciando com o esforço. Porque ele não é fã do esforço. O fleumático não é muito fã do esforço. A umidade não é muito fã do esforço. O sanguíneo também não é. Então, ele tem que ter o esforço e ver o prêmio do esforço. Aí tem mais esforço, o prêmio do esforço. Aí ele vai fazer tudo, qualquer coisa que você pedir para ele. O melancólico e o colérico, você pode dizer assim, você vai fazer isso daqui a 2 anos, você recebe o resultado. Ele vai feliz, passo a passo, fazendo, seguindo, fazendo. O sanguíneo e o fleumático não vão, minha gente. Ele faz um dia, ele faz 2 dias, 3 dias, no 4º dia, ele, não, negócio chato, vamos começar outra coisa, que dê mais ânimo. E é assim que funciona. Senão, ele não termina nada. Se não tiver pequenos objetivos, com pequenas recompensas, ele começa tudo e não termina nada. E o fleumático nem começa tudo, começa algumas coisas. Porque o sanguíneo ele tem motivação para começar o mundo. Ele começa 10 projetos de uma vez só. Agora, para terminar, só Jesus na causa. Jesus e muita maturidade. Para chegar no fim de um, pelo menos, não? É sofrido. Mas assim vai. Então, é sempre dividindo em pequenos objetivos e pequenos resultados. Pequenos objetivos, pequenos resultados. Você chega lá e está tudo certo. Você não está fazendo? Não está alcançando? Não tem que ser como fulano que vai lá e espera 10 anos para receber. Não tem que ser assim, porque você não foi feito para ser assim. Nunca se compare dessa maneira. Está fazendo? Então está tudo certo. Certo? O problema é não ficar parado. É sempre estar prosseguindo. Do seu jeito, na sua forma, mas sempre prosseguindo. Outra coisa importante. Tem a tendência de procrastinar. Isso é uma coisa que enlouquece os quentes que convivem com os fleumáticos. Por quê? Enquanto houver amanhã, meu querido, a coisa não é feita. Entendeu? Não é feita e dá um desespero. Oi.
Exatamente. Enquanto houver amanhã, olha, eu me lembro de um episódio. Meu marido é fleumático, minha gente. E meu marido é do tipo fleumático que é extremamente diferente de mim, assim, mas extremamente, bem extremamente mesmo. Ele é aquela pessoa que se deixa, olha, se eu sair, eu acho que eu já falei isso aqui. Se eu sair de manhã, se eu sair com Sara é cegonha também, Sara é minha filha. Se eu sair com ela de manhã e ele ficar em casa tipo num dia de folga, eu saio de manhã, tipo 8 horas da manhã, ele está lá no sofá, deitado, assistindo televisão, com a casa toda escura, as portas tudo fechadas, janela fechada e tal. Se eu chegar 8 horas da noite, ele está lá do mesmo jeito. A casa escura, porta fechada, tudo do mesmo jeito, entendeu? Tipo, cria raiz e fica lá. Eu fico desesperada, porque eu acordo, eu saio abrindo porta, eu saio abrindo janela, eu saio abrindo tudo. Eu não gosto de nada escuro, nada fechado. Eu gosto de claridade, gosto de zoada, de movimento. Então, assim, é o oposto. Aí, quando a gente foi casar, antes da gente casar, teve uma vez que a gente saiu a gente passou 9 anos para casar. Então, você já imagina aí E mesmo assim, eu namorei com ele, eu casei com ele. E foi eu que casei, entendeu? Não foi ele que casou comigo. Porque tem que dar aqueles empurrões, senão a gente não sai do lugar. Então, misericórdia, isso está sendo gravado, né? Dá para pagar essa parte, não, moço? Bora lá. Olha lá. A gente saiu, a gente começou a comprar as coisas, né? Para casar. Que foi uma luta. Para comprar, era um moído para comprar cada coisa. Aí teve um dia que a gente saiu para comprar a cama. Aí depois de muito tempo, vamos comprar a cama. Não, porque não dá, bora, vamos comprar a cama. E a gente foi para o centro, a gente andou em todas as lojas que vocês imaginaram, do centro dessa cidade, a gente andou para trás dessa cama. Aí chegou em uma que a gente achou uma cama, que os dois gostaram, estava um preço legal, a cama era boa e tal, pronto. Ótimo, vamos comprar. Aí ele olhou para a minha cara e fez, não, vamos deixar para a gente vir amanhã. Olha, o quê? Meu filho, se eu não sair com essa cama daqui hoje, eu não caso, não. Eu tinha andado a tarde inteira no centro. Olha, tudo quanto é cama que você imaginar na face da terra. E o homem, a gente acha uma cama, o homem quer deixar para amanhã, para comprar. Amanhã o quê? Que vai estar tudo do mesmo jeito que estava aqui hoje. Aí eu sei que eu bati o pé, a gente saiu com a cama de lá, meu filho. Mas se eu não batesse o pé, acho que a gente estava escondendo a cama até hoje. É desse jeito. Então é uma coisa que desespera quem é quente. Desespera. Porque quem é quente, tudo é para ontem. Antes de ontem, entendeu? A gente quer tudo assim, ó. E aí vem alguém que tudo é amanhã. Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. E aí, minha filha, dá um desespero. Dá um desespero. Então, é uma coisa que precisa ser vista. Porque assim, tem coisa que dá para deixar para amanhã. Tem coisa que dá para deixar para mais tarde. Mas tem coisa que tem que ser feito hoje. Não é não? Tem coisa que tem que ser feito hoje, minha gente. E não dá para esperar nem para daqui a pouco, tem que ser feito agora. Então, são coisas que precisam ser ajustadas. Não é que é errado você ter um tempo mais lento para fazer as coisas. Até ajuda a gente que é mais avexado a aprender a ter paciência, porque tem coisa que você tem que olhar com calma, você tem que pesquisar, né? Tem que pensar, analisar. E isso eles fazem muito bem. Mas, assim, depois de todas as análises, você tem que agir, né? Não dá para ficar só na análise. E aí, isso precisa ser ajustado. Não, aí outra coisa também que confundem muito sobre fleumáticos. Dizem que fleumáticos não agem bem sob pressão, que eles paralisam. Isso acontece quando é uma situação em que eles não têm familiaridade. Então, assim, uma coisa nova, você tem que dar um tempo para ele agir diante daquilo. Por quê? Porque ele precisa entender, lembra? Precisa entender as coisas. Como é aquilo, como funciona, o que vai acontecer depois que eu fizer e tal. Ele precisa desse processo. Agora, quando é num território que ele já sabe agir, aí ele age com maestria sob pressão. Porque aí, mesmo que o turbilhão aconteça, ele vai saber, ele já sabe agir ali. Então, ele não se estressa. O mundo está desabando e ele está lá na vidinha dele, resolvendo o problema aqui, vai para aqui, resolve o outro. E o mundo está caindo, não caiu na cabeça dele, ele continua lá, resolvendo o outro, até o fim. Ele não se desespera. Então, a dificuldade é quando é uma coisa em que ele não tem essa familiaridade, é uma coisa nova. Aí sim, ele tem que ter esse tempo para processar aquilo ali.
Mas se é um território confortável para ele, no sentido de que ele já conhece, aí pode ter pressão que for, meu filho, não está nem aí. Ele continua fazendo o que ele tem que fazer até chegar no fim, tá certo? Outra coisa, deixa eu ver mais. Aí isso é um problema. Geralmente, eles não se incomodam muito com os seus fracassos. Então, tipo, tenta fazer aquele negócio, não deu certo. Ah, não deu certo, nada não, deixa pra lá. E às vezes não se move para fazer outro. Ou para ver o que é que deu errado para eu refazer. Para eu começar de novo. E isso não é bom. Não é? Porque a gente não pode estagnar. Se a gente faz assim, a gente estagna na vida. Aí fica aquela pessoa com 45 anos na casa da mãe, de pijama e meia. Pelo amor de Jesus Cristo, minha gente. Né? Não dá. Não dá mesmo. Então, a gente tem que aprender a se incomodar com os nossos fracassos. É uma coisa de outro mundo você fracassar, falhar? Não. Acontece. Normal. Todo mundo tem seus erros e seus acertos. Mas quando eu erro, eu tenho que parar. Peraí, o que foi que deu errado aqui? O que é que eu tenho que fazer para melhorar? Como eu mudo isso? E seguir, porque a gente tem que avançar. Não é assim que a vida funciona? A gente tem que crescer, tem que amadurecer, tem que seguir o processo lá de desenvolvimento da vida. E só faz isso quando eu me incomodo com o meu erro, com a minha falha. Não é achar que o erro, a falha, o fracasso é o fim do mundo. Não é. Mas eu tenho que fazer alguma coisa com isso, para que isso me traga algo que me faça avançar, que me faça crescer. Então, essa é uma questão que os fleumáticos precisam observar. Outra coisa. Agora também, quem está perto, não ajuda nada você ficar jogando o fracasso na cara da pessoa. Também não ajuda em nada. É você saber motivar, saber ajudar aquela pessoa a enxergar que ela é muito maior do que aquela falha que ela cometeu. Que ela é muito maior do que esse fracasso. Que isso foi um episódio na vida, uma situação, e que pode ser mudado. Então, é assim que quem está perto deve agir se quer ajudar ele a sair do lugar. E a se motivar a buscar essa conquista, né, essa vitória, essa volta por cima dessa situação. Precisam de estrutura e forma. Pronto. Geralmente, pessoas fleumáticas, elas se cercam muito de pessoas mais decididas. Mais... que tenham opinião, que tenham posição. Por quê? Porque elas sentem necessidade disso. Porque assim, quando o fleumático vai tomar uma decisão, fazer uma escolha e tal, às vezes ele fica meio perdido na quantidade de opções que ele tem. Né? Tem isso, tem aquilo, se eu fizer isso pode acontecer aquilo, se eu fizer aquilo outro. E ele fica muito nesse mundo da ideia, do pensamento, do e se. Ele meio que se perde às vezes nisso. E aí ele precisa de alguém que ajude ele a organizar tudo isso e trazer para a ação, trazer para um fato concreto. Por isso que eles se aproximam muito de pessoas que têm mais iniciativa. Geralmente, pessoas fleumáticas se relacionam com pessoas quentes. Geralmente. É muito difícil você encontrar dois frios assim. Encontra, mas geralmente é com pessoas quentes. Aí o que é que acontece de errado? Como o fleumático tem essa dificuldade de se posicionar, se colocar, de tomar decisão, de ter uma ação, o quente não tem. Aí o quente não tem paciência de esperar o tempo do fleumático. Aí ele atropela o fleumático. E aí o fleumático se apaga no relacionamento. Isso acontece com um casal, com um amigo, com pai e filho. Acontece muito isso. E é isso que a gente precisa aprender a administrar. Quer dizer, ele tem um tempo diferente. Eu tenho a capacidade de decisão, de posicionamento. Eu ajudo ele, mas sem atropelar a pessoa. Eu vou dando um empurrãozinho para que ela se levante e se mova. Ela decida, ela se posicione. Não eu chegar e dizer, você vai fazer isso desse jeito, dessa maneira e nesse tempo. Porque aí vai continuar ele não crescendo. Ele vai continuar dependendo de alguém para fazer qualquer coisa. E eu não tenho que causar uma dependência. Eu tenho que estimular para que ele entenda que ele é capaz de fazer isso. E eu faço isso conduzindo. E não tomando a frente. E me botando sobre a pessoa. E os quentes erram muito, pecam muito nisso. Atropelam, porque falta paciência. A gente quer logo, quer ver logo. Mas a gente tem que aprender a ter paciência.
Porque tudo é um processo, não é? E a gente também aprende com quem é assim, mais com quem leva um tempo maior para compreender as coisas. Porque muitas vezes, lembra que eu falei que o quente, ele só pensa em solucionar um negócio agora, naquele momento, para resolver aquilo que ele está querendo naquela hora. E não pensa no que acontece depois. E é uma coisa que a gente precisa aprender a pensar no que acontece depois, porque o depois existe. Não é? Não vou resolver ali e vai morrer todo mundo. Não, vem o depois, vem o resultado do que você fez. Então, a gente precisa aprender isso. Então, olha só como é uma questão é uma troca. Eu ajudo você a se mover, você me ajuda a andar com calma. A gente se beneficia da diferença. E é para isso que nós somos diferentes. Não é para brigar. É para um ajudar o outro a caminhar. Exatamente para isso. Um ensina o outro. Outra questão que tem muito do fleumático é a dispersão ou a distração. Isso é uma característica da umidade. As pessoas com secura, elas têm foco. Elas focam numa coisa e ficam ali concentradas naquilo. O mundo desaba, ela está ali. E se incomodam muito com qualquer coisa que faça ela distrair. O fleumático, a umidade não tem isso. Então, a gente se distrai com muita facilidade. A gente, quem é úmido. O fleumático, a diferença é só na forma como se distrai. O fleumático, ele se distrai para dentro. Então, ele começa a fazer uma coisa, aí ele pensa em uma coisa, pronto, aí ele se perde dentro dos pensamentos, vai pensando em outra, em outra, em outra. Daqui a pouco ele está aqui, mas a cabeça, minha filha, sabe Deus onde anda? Está voando por qualquer lugar, de qualquer coisa que aconteceu em qualquer época da vida. Por isso que, por exemplo, fazer sermão para uma criança fleumática, minha filha, ele vai escutar 2 palavras que você disse. Mais do que isso, nem tem, porque ele não vai... Ele está ali olhando para você assim. Mas não pergunte depois o que foi que você disse, não, que ele não vai saber, não. De jeito nenhum, porque a cabeça foi-se embora. Então, tem dispersão rápida. Tem que... Oi. Não. Não. É uma característica da umidade. Realmente. Agora, quando é uma coisa que você gosta muito, é mais fácil você se esforçar para ter foco. Mas é uma característica da umidade. As coisas passam pela cabeça. Tanto fleumático quanto sanguíneo são assim. Às vezes eu saio da sala para o quarto para ir buscar uma coisa 5 vezes. Que eu chego lá, o que foi que eu vim buscar? Não lembro, aí eu volto. Aí eu chego, lembro, no meio do caminho eu vou, aí me distrago alguma coisa, chego lá, não lembro de novo. É assim. Às vezes eu pego o celular para responder mensagem, 10 vezes e não respondo. Chega no fim do dia, eu não respondi. Porque quando eu peguei e vi outra coisa, aí falei com outra pessoa, aí falei, pronto, não respondi de novo. É assim, não é não? Passa pela cabeça. E não é, gente, não é de propósito. Não é. É porque realmente é difícil. É difícil ficar dentro. Então, a gente se distrai com facilidade. Só que o sanguíneo, ele se distrai com o que vem fora, com as coisas de fora. O fleumático é com o pensamento, é com o mundo interno dele. Ele se distrai para dentro. Tá certo? Então, essa é outra questão que precisa ser trabalhada para aprender. A quando perceber que está se distraindo, voltar para o foco. Quando isso é trabalhado desde criança, aí é mais fácil a gente desenvolvendo na vida adulta. Quando não, a gente sofre um pouquinho mais, mas é sempre possível, certo? Deixa eu ver. Vamos virando aqui. Não é isso tudo não, tá, gente? Não se preocupe, porque aqui tem os 4 temperamentos. Diga. Ah, mas a oração já vem outras questões, né? A oração já vem outras questões, né? Que daí não é só a questão de capacidade ou não de concentração, né? Mas tem a carne que entra com força aí, seja ela colérica, sanguínea, fleumática ou melancólica, e tenta atrapalhar. Mas por exemplo, eu mesmo, se eu não tiver cuidado, quando eu começo a orar, daqui a pouco eu estou pensando no negócio que eu tenho que fazer amanhã, no negócio que eu tenho que estudar, e assim vai. Aí eu lembro, eita, volta para cá para oração. E assim vai, é desse jeito. A gente sofre mais mesmo, minha gente. Cada um com seus, né? Cada um com seus sofrimentos. Outra coisa, pronto, isso é outra coisa que desespera, principalmente pessoas quentes, principalmente sanguíneos. Vixe, a gente fica desesperado com isso. Fleumático, gente, eles sentem as coisas. Eles sentem, mas eles não demonstram as coisas. Então é assim, você está contando um negócio para ele e ele fica olhando para você desse jeito.
E você fica desesperado, sem saber se ele está gostando, se ele não está gostando, está concordando, não está concordando. Minha gente, ó, é desesperador. Porque, tipo, o sanguíneo você percebe na hora, se ele gostou, se ele não gostou. A gente até tenta disfarçar, mas não rola. Na hora a cara muda e você já sabe. O meu desespero é, uma vez eu fui dar uma palestra na Caixa Econômica, para várias, assim, as agências do Brasil todo, né? E aí era por um aplicativo tipo Meet, tipo esses assim, que você vê o povo. Só que quando chegou na hora lá, teve um problema com a ligação lá do negócio, que não apareceu o povo. Era só eu e a câmera. Minha gente, vocês não têm ideia do desespero que foi isso. Eu falando para uma câmera sem ver a cara de quem está do outro lado. Porque aqui eu vejo a cara, quem está concordando, quem não está concordando, quem está se identificando, quem não está. Eu vejo, eu fico tranquila, entendeu? Porque eu estou vendo o que está acontecendo. Mas imagina olhando para uma câmera, foi desesperador. Eu não vi a hora de acabar aquela palestra, eu estava desesperada, com a falta de expressão. E o fleumático, ele é assim. Então você conta um negócio para ele, mas pode ser aquele negócio mais doido da vida, e ele fica olhando para você. Ai, minha gente, é desesperador. Mas aí a gente acha que ele não está sentindo nada, não está pensando nada. Tá. Lá dentro tem um turbilhão de coisas acontecendo. Ele só não mostra para você o que é que está acontecendo lá dentro. Ele tem essa dificuldade de expressar, de mostrar, de falar. Eles falam pouco, são pessoas que não falam muito dos seus sentimentos. Eles têm, como eles não gostam de exposição, nem de invasão, então eles mantêm tudo guardadinho ali dentro. E é uma coisa que precisa ser trabalhada. Claro que você nunca vai ser como um sanguíneo, por exemplo, que sai falando tudo, né? E que não tem problema de falar. Mas é importante você saber falar o que sente. Porque quem está perto, quem convive com você, precisa saber. Se não acha que você não sente nada. Não é? Ou, se não, você sente alguma coisa que incomoda e a pessoa não vai saber, porque você está com aquela cara de paisagem o tempo todo, a mesma cara o tempo todo. Como é que a pessoa vai saber se está bom, se não está, se está incomodando, se não está? É um dos maiores sofrimentos, minha gente. Para quem é quente, que convive com o fleumático, é esse. Então, aprendam a falar. Eu sei que para vocês é sofrido, mas aprendam a falar, a mostrar um pouquinho do que sentem, porque ajuda muito, principalmente a dar segurança para quem convive com você. Não é porque deixa a pessoa que convive insegura, você não sabe ali o que está passando, é difícil. Então, é preciso aprender a abrir um pouquinho aí esse território para que quem está perto, né, consiga entender o que se passa aí dentro. São pessoas também que é importante. Ó. E, geralmente, tudo que você fala para eles, principalmente as críticas, eles levam muito para o pessoal. Então, quer dizer assim, você faz uma coisa errada, se eu falo do que você fez para ele, para o fleumático, você não está falando da atitude, você está falando da pessoa. Então, não é que eu não gosto do que você fez, eu não gosto de você. Eles leem assim. Então, eles têm essa tendência de trazer tudo para o pessoal. A gente tem que ter sempre muito cuidado de deixar muito claro que aquilo que incomoda é o que você fez e não você. O que eu desaprovo é o que você fez e não você. O que é ruim é o que você fez e não você. Então, não deixar brecha para que eles não entendam isso muito claramente. Porque a tendência é sempre achar que eles estão errados. Que eles são errados assim na vida. Eles têm essa tendência. E isso é muito ruim. A pior coisa do mundo é você se sentir uma pessoa errada na vida. E eles passam muito por esse tipo de comparação com o outro, com quem é mais rápido, com quem faz as coisas, né, processa mais rápido, tem mais iniciativa e tal. Então, já coloca ele mais ou menos nesse lugar de ser errado. E se a gente não tem cuidado como comunica as coisas, então eles sempre vão ter essa impressão de que é com eles, não é o que fez. Porque uma coisa é a atitude, outra coisa é a pessoa. Não é isso? A gente ama a pessoa, reprova a atitude, discorda da atitude. E a gente tem que ter muito cuidado em como fala isso, como coloca isso para que eles entendam. Que a gente não está... o nosso problema não é com a pessoa, é que as atitudes precisam ser moldadas, certo? Então, é muito, muito importante ter esse cuidado. E outra coisa que eles não suportam é quando você, tipo...
tira onda, ou caçoa, sei lá como é que vocês usam, o termo que vocês usam, principalmente com características deles, com a forma de ser, ou com a forma de agir. Eles se incomodam muito com isso, porque é como se você estivesse reprovando ele, a pessoa. Não é uma brincadeira. Para eles não é uma brincadeira, é algo que magoa, que machuca, que fere. O melancólico também é assim, né? Então, eu não gosto desse tipo de brincadeira com ninguém. Eu nunca liguei. Para mim, eu não posso falar o que for, eu sei quem eu sou, não me incomodo com o que falam, eu ignoro e pronto. Mas não é porque eu não me incomodo que eu vou fazer com outra pessoa, porque às vezes para outra pessoa é uma coisa séria. Então é o tipo de coisa que eu não gosto com ninguém, nem com quem se incomoda, nem com quem não se incomoda. Mas se você é alguém que faz esse tipo de brincadeira, não façam com pessoas fleumáticas. Como você não sabe quem é fleumático, então não faça com ninguém. Que aí ajuda, não traz problema para a vida de ninguém, você ainda fica uma pessoa mais legal de conviver. Tá certo? Então, quais são as características, as coisas que a gente precisa observar? Sim, uma coisa que é importante. Por exemplo, fleumáticos, eu falei sobre isso dos outros temperamentos, vou falar nisso. Fleumáticos são pessoas que sofrem muito, por exemplo, na escola. Por quê? Porque a escola não foi feita para eles. Né? Tem o regime escolar ele foi feito para ser cura, para quem tem secura. Aí funciona que é uma maravilha. Mas os fleumáticos, eles sofrem muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes o ritmo dele não é igual ao ritmo do restante da turma. A quantidade de coisa que passa para fazer dá um desespero nele quando ele vê aquele tudo de uma vez. E a professora não vai lá dividir, né? Em casa dá para a mãe fazer isso. Faz 3 questões, depois vai ali, sai um pouquinho e volta, faz mais 3. Na sala, a professora não vai fazer isso. O sistema, o jeito que sente, tudo, a organização da escola no geral não foi feita para a umidade, minha gente. Quem é úmido sofre na escola. A gente tem que passar por ela, tem que enfrentar e passar. Mas não é fácil. Então, crianças fleumáticas, elas sofrem muito, muitas vezes, nesse processo. E é importante a gente ter essa atenção. Aí diz logo que o menino tem um problema, é disléxico, não é, minha gente. Não é que não existe. Existem os transtornos, existe tudo isso bonitinho. Mas, se a gente for olhar assim, todo mundo que tem um laudo, eu acho que mais da metade dos laudos não seriam necessários se as pessoas entendessem como as pessoas funcionam e usassem as estratégias certas. Porque hoje tudo é um laudo, né? Se você não tiver um laudo, você é até meio errado, você se sente até meio estranho dentro da sala de aula. Porque na escola, numa sala de 20 meninos, 19 tem laudo. Pode ir lá, eu não entendo como é isso, mas é assim que hoje em dia é assim que funciona. Então, a gente precisa aprender a conhecer. Porque quando a gente conhece, a gente aprende a usar as estratégias certas e a gente vê que não era. Era só a estratégia que estava errada, que não atendia à necessidade específica daquela pessoa. Porque se são pessoas diferentes, não podem ser tratadas da mesma maneira. Não é isso? Não é justo você tratar igual quem é diferente. Então, precisa ter esses cuidados. Nas escolas que eu fiz formação com os professores, eu fiz em algumas escolas essa formação para os professores. Mudou totalmente a forma de administrar a sala. Mudou totalmente o resultado dos alunos na sala. Porque eles perceberam os que precisavam de empurrão, os que sabiam fazer sozinhos, que podiam ajudar os que precisavam do empurrão, que estratégia usar com cada um, e o negócio andou. E os laudos foram para a gaveta. Um bocado foi para a gaveta. Porque aprenderam as estratégias certas. E imagine uma criança que era rotulada, entender que ela é normal, gente. Só que não sabiam lidar com ela. E avançar. Porque o rótulo vira muleta, né? Você se esconde atrás dele. Não, é porque o bichinho é doente. Não, é porque o bichinho tem isso. Não, e aí vai deixando a pessoa não desenvolver. E quando você entende, eu sou normal, minha gente. Você é que não sabia me ensinar direito. Ó, muda totalmente o negócio de figura. E isso faz um bem, minha gente. Vocês nem imaginam. Então, bora lá. Voltando aqui. Pronto, isso aqui tudo eu já falei. Vamos para o que a gente tem que ter cuidado com os fleumáticos, né? Quais são os cuidados que vocês que são fleumáticos, precisam ter. Eu também, em parte, porque a umidade a gente compartilha, então tem muitas coisas que são parecidas. Vamos lá. Se esse é o temperamento que corre mais risco se não for bem orientado. Por quê? Como ele é quietinho, lembra que a água fica quietinha lá e estraga e ninguém vê que ela está estragando? O fleumático não é aquela criança ou aquele adolescente que faz estardalhaço, que faz confusão, que incomoda as pessoas. Não, ele fica ali quietinho.
mas de repente ele está absorvendo, dependendo da companhia, de quem está do lado. E olha, todo fleumático é extremamente influenciado. A maioria deles não admite que é, mas é. Quando eles estão com um amigo, eles se comportam de um jeito. Quando eles estão com outro amigo, eles se comportam de outro. Quem convive, percebe claramente a mudança. Porque é natural deles agir assim. É natural. Então, essas pessoas precisam estar cercadas de boas pessoas. Porque senão vai dar muito errado. Só que como ele não é, aí vamos para a criança e adolescente. Como não é uma pessoa que faz estardalhaço, então você não percebe que o negócio está estragando. Não percebe que o negócio está desandando. Quando você vem se dar conta, meu filho, o estrago já foi feito. E para desfazer é um problema. Porque é um processo. Porque não é uma coisa que é feita do dia para a noite. São anos ali. E você não percebe. Como é aquela criança quietinha, não faz confusão, não dá trabalho. Você bota num canto do jeito que está ali, fica. Aí você acha que está tudo certo. Meu filho maravilhoso, obediente, quietinho e tal. Na sua frente. Vamos ver o que acontece quando você não está perto. E aí vai aumentando, aumentando, aumentando. E quando vê, às vezes o estrago já foi grande demais. Não é que nada, tudo pode ser revertido de uma certa forma, mas não se apaga, né, as marcas que ficaram aí no processo. Então precisa sempre de muito cuidado e muita atenção com o entorno, com as pessoas que convivem com você. Mesmo depois de adulto, é preciso ter cuidado com as pessoas, com os ambientes em que você convive, para que isso não lhe influencie negativamente. Outro problema é a tendência da inércia, né? De não se mover sozinho, de depender sempre de alguém para movimentar. Então, é uma característica que precisa aprender a adquirir. Eu entender que eu sou capaz de me mover. E olha, existem pessoas assim incríveis, que fazem coisas incríveis, que você olha e diz, nunca você diria que é um fleumático. E tem, porque aprenderam isso. Mas precisam passar por esse processo de aprender. São capazes, precisam desenvolver a capacidade de terminar tudo que começam. Encontrar estratégias para que isso aconteça. Como eu falei, transformar grandes projetos em pequenos objetivos com pequenas recompensas, para que termine tudo que começa. E aprender a não se deixar levar por tudo que está à sua volta. Aprender a observação para isso. O que é que a Bíblia fala sobre algumas dessas coisas? Outra coisa. Essa questão do evitar conflito a todo custo. É bom uma pessoa que não se envolve em conflito? Claro que é. Mas tem coisas que, para serem resolvidas, precisam de conflitos. E você tem que estar disposto a encarar o problema. É uma tendência do fleumático empurrar o problema com a barriga. Porque ele não quer se meter na confusão. Então, quanto mais ele puder empurrar, só que problema não se resolve sozinho. Eu tenho que encarar ele. Tenho que resolver. E isso é uma coisa que precisa ser aprendida pelos fleumáticos. E quais são algumas características importantes, né? E o que a Bíblia fala sobre elas, para a gente encerrar. Primeira coisa, vamos ler o que... Alguém abra em Provérbios 6, de 6 a 8, e outro Eclesiastes 11, 4. Quem abrir pode ler aí, por favor. Provérbios 6, de 6 a 8. Pronto. Aí você vai dizer, já me disse que ele é preguiçoso, está chamando de preguiçoso, mas não foca no preguiçoso. O que é que esse texto diz? Olha,
A formiga, ela não precisa de ninguém ficar dizendo para ela o tempo todo o que ela tem que fazer. Ela sabe o que ela tem que fazer. Ela tem uma programação lá para a vida dela. Tudo que ela precisa fazer enquanto não é inverno, para quando chegar no inverno, ela ter todos os seus suprimentos e não correr os riscos que o inverno traz para ela. Então, a Bíblia está dizendo isso. Olha, não fique esperando alguém dizer, faz, vai, faça, se mova, haja. Você precisa aprender a fazer isso sozinho. É isso que a Bíblia está dizendo. E é uma coisa que todos nós precisamos aprender, principalmente os que não têm essa tendência natural. Tem que encontrar em si motivação para agir. Se cercar de pessoas que ajudam é maravilhoso, mas depender disso não é bom. Não é isso? Eclesiastes 11:4. Acharam, não? Não tem Eclesiastes na Bíblia de vocês? Depois de Provérbios. Antes de Cantares. Hã? Tem Cantares na Bíblia? Acharam? Bora, gente. Alguém leia, por favor. 11:4. Isso. Por que trouxe esse texto? Porque às vezes, muitas vezes, fica esperando o tempo certo. Ah, não, eu estou esperando a hora certa de fazer. Ah, esperando. Gente, né? Quem faz o tempo certo é a gente. A gente sabe o que precisa ser feito. O que é que eu preciso para fazer isso? Então, eu já tenho? Então, vamos fazer. Porque senão a gente não sai do canto. Fica esperando. Aí vem o enquanto houver amanhã. Ah, amanhã eu faço. Amanhã tu não sabe nem se está vivo. Aí tu não sabe nem se chega em casa vivo. A gente quer chegar. Mas alguém aqui garante que chega em casa vivo? Ninguém pode garantir. É. Mas a gente também tem outro defeito. A gente não pode nem falar. Mas não é? A gente tem que aprender a agir. Não importa se existe amanhã, depois da manhã, depois. Cada minuto que a gente... o bem mais precioso que a gente tem na vida é o tempo. Cada minutinho que vai não volta mais. E cada minuto que você viveu é um a menos na sua vida, não é um a mais. Não é? Todo ano que a gente faz, mais um ano. Não, filha, é menos um ano. Não é não? Estou mentindo? É menos um ano. Não volta. Então, cada tempo que eu fico esperando a hora certa, são minutos que eu estou jogando fora. Minutos, horas, dias, semanas, não é? E não volta. A gente precisa aprender a agir. Eu lembro que, quando eu era mais nova, o maior medo que eu tinha na vida era de chegar, nos 40 anos, olhar para trás e não ter construído nada, não ter deixado nada de relevante, significativo na vida de ninguém. Eu morria de medo disso. Já pensou? Você chegar nos 40 anos para trás, o que é que fulano fez? O que é que você fez na vida? Nada. Se você morrer hoje, vão sentir falta de você por quê? Não, só porque era irmã de alguém, mãe de alguém, filho de alguém, mãe de alguém. Eu tinha pânico disso. Graças a Deus, já passei dos 40 e deixei umas coisinhas para trás. Então, esse risco eu não corro mais, graças a Deus. Mas, gente, a gente não pode deixar a vida passar. Não pode, porque ela não volta. E Deus botou a gente aqui para fazer alguma coisa. Então, a gente tem que fazer. A gente tem que agir. 2, isso então, nós precisamos aprender a agir. Qualquer pessoa, independente de ser fleumático, mas aí os fleumáticos principalmente. 2, vamos lá em Efésios 4:14. Pode ler, quem achar. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em volta por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens e com astúcia enganam fraudulentos. Isso. Não ser influenciado o tempo todo por qualquer coisa. Aprender a se posicionar.
Não importa se incomoda, sempre vai incomodar. Essa vontade de agradar a todos, assim, ela é irreal, ela não existe. Jesus, que era Jesus, não agradou a todos, não é? Quem somos nós para agradar? Então, não agrada. Aí você nem agrada aos outros e ainda acaba se atropelando muitas vezes. Com medo de machucar, de ferir, de magoar. Não é que você vai agir sem pensar em ninguém. Mas tudo tem um limite. Então, precisamos aprender a nos posicionar. Provérbios 25, 28. E essa é muito importante, principalmente para os fleumáticos, para os sanguíneos também. Essa dói na gente também. Provérbios 25, 28. Isso. Pessoas com umidade, pessoas secas, elas buscam altos ideais. Então, elas buscam coisas maiores, realizações maiores. Pessoas úmidas, elas buscam satisfação, prazer, elas querem sentir. Então, elas buscam atender aos seus prazeres, seus desejos, suas vontades. Elas são muito pelos sentidos. Então, elas têm objetivos mais rasos, vamos dizer assim. E elas têm muita dificuldade de dominar os seus desejos, seus impulsos. Porque elas querem desfrutar de cada prazer possível. É uma das maiores motivações das pessoas com umidade. Então, é muito difícil para quem tem umidade dizer não para si mesmo. Para a sua vontade ou para a sua falta de vontade de fazer alguma coisa. São movidos por vontade. São movidos por impulso. E isso é horrível. Porque quando você acha assim, você é escravo de si mesmo. Você não é livre. Você é livre quando você tem um desejo e consegue dizer não para ele. Aí você é livre. Mas quando você é dominado pelos seus impulsos, você é escravo. E a gente sabe que os nossos impulsos normalmente não nos levam para bons caminhos. No geral. Ou te levam a fazer ou a não fazer. Ou para fazer algo que não deve, ou para não fazer algo que deveria. Então, é preciso dominar as suas vontades. Dominar os seus impulsos naturais. E é isso que a Bíblia ensina em vários textos. Eu trouxe esse porque fala que é como uma cidade sem muro. Quer dizer, se você só vive de vontade, você está sujeito a qualquer coisa. Não é? E nós não podemos correr esse risco. Eclesiastes 11, 4. Não. Foi... Ai, gente, o outro era 4,14. Não foi 4,14 que leu, não? Efésios 4,14, Eclesiastes 4, já leu? Então, pronto, falo junto, que é aprender a resolver. Eu já falei até por isso agora. Resolver as coisas, não deixar para depois, quando for o tempo certo, quando for a hora certa. Né? O tempo certo é agora, já imediatamente. Outros detalhes, vícios, deixa eu ver, acho que eu já falei tudo aqui. Já. Vícios e virtudes que são necessárias para um colérico, para um fleumático. Outra coisa importante, fleumáticos precisam de ordem, por quê? Lugares desordenados, a desordem externa, ela vem para dentro. Ele se sente desordenado num lugar desordenado. Então, precisam de ordem, de organização. Precisam de rotina para dar direção, para ele levantar e saber o que ele tem que fazer. Até o fim do dia, senão ele fica perdido ali e não faz nada. Tem 1000 coisas para fazer e não faz nada. Então, precisa dessa rotina, dessa direção para agir. E os pequenos objetivos eu já falei. Quais são os vícios de um fleumático, né? Corre o risco da preguiça, eu já falei. Inércia, comodismo, indisciplina, desordem, procrastinação. São as coisas que mais pegam. Tem outros? Tem, como todos nós temos muitos. Mas esses são os que mais pegam. As virtudes, né, que devem ser buscadas, né, com mais afinco, vamos dizer assim. Responsabilidade, disciplina, o trabalho, o amor pelo trabalho. O amor por fazer, por produzir. Perseverança, coragem, comprometimento e propósito. São coisas que devem ser buscadas mais intensamente. E vou falar uma coisa que me perguntaram da outra vez, e eu nem tinha buscado isso ainda, mas alguns personagens bíblicos que são fleumáticos, eram fleumáticos. Abraão,
Abraão era um fleumático. Gideão, minha gente, olha o que Gideão fez. Gideão era um fleumático. O tanto de desculpa que ele dá quando Deus chama ele, você já vê lá, né? Porque ele era o menor a tribo dele era a menor tribo do povo, a família dele era a menor família da tribo, e da família dele ele ainda era o menor pessoa, assim, tinha uma autoestima que era uma maravilha. O menor do menor do menor do menor. E olha o que ele fez, sendo um fleumático, né? Tão pequenininho assim. Esté era uma fleumática. Oi? Exatamente, foi daí, justamente daí que o negócio ficou massa. Justamente por ser tão pequenininho que o negócio ficou massa. Esther era uma fleumática. E você vê em todo o processo ela tendo todo o cuidado em como agir. Em agir da maneira certa, em dar o passo certo, em se prevenir para agir, mas não lhe faltou a ação. E teve a pessoa impulsionando. Teve Mordecai lá, ó. Bora, você tem que fazer, bora. E ela se prontificando a fazer. Né? E funcionou. Josué também era um fleumático. E olha aí, Josué fez também grandes coisas. Então, desde que ele entenda, que o fleumático entenda que ele é capaz, minha gente, ninguém para não. Ninguém para. E é muito bom de conviver com eles, porque eles são pessoas pacíficas, pessoas bem-humoradas, pessoas com quem é bom mesmo, é gostoso mesmo conviver, desde que eles amadureçam, né? Porque os que não amadurecem, Jesus amado, principalmente se você for quente, dá um desespero diário e constante. Mas graças a Deus que tudo tem jeito nessa vida. Quais são? Eu já falei das virtudes. Pronto. Resumindo, este é o fleumático, né? Então, se você se encaixou aí, que bom, fico feliz por você, que é um temperamento maravilhoso. E pode ter certeza, você é capaz de fazer grandes coisas, porque Deus não lhe fez com esse temperamento em vão, né? Ele tem projetos que você precisa ser exatamente como é, para poder realizar cada um desses projetos de forma que honre ao Senhor. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Não? Então, Igor, diga.